Bem, bem em tempo, quer dizer, estava previsto terminar 10h15, agora é 10h18. Então, a gente tem até às 11 horas para manifestações da plateia, para perguntas, para que, inclusive, o professor Formiga, depois dessa brilhante apresentação, possa até algumas coisas que ele não conseguiu nos 45, possa estar abrindo. Então, a primeira pessoa é o professor Menezes, que colocou, depois, em seguida, o professor Nilson. Bem, está tudo anotado aqui. Sim, Luiz Carlos de Menezes, professor de Estudo de Física da USP e um dos partícipes desse esforço do Instituto de Estudos Avançados. Marcos Formiga, eu tenho acompanhado à distância, mas com muito interesse, a sua trajetória. Tive até quase um esbarrão quando eu fui consultado, quando você deixou a TV Escola, se eu queria assumi-la. Por sorte não deu certo, que a minha incompetência desde então e até hoje para isso é indiscutível. Mas eu gostei muito da sua apresentação e queria trazer 2 ou 3 considerações para você pensar junto com a gente isso. Primeiro, o que nós chamamos de avaliação na educação é o que os ingleses chamam de assessment, especialmente os americanos. A ideia de evaluation está muito longe do nosso pensar a avaliação educacional. A gente faz assessment e não faz a evaluation, para pegar 2 termos que a gente toma como sinônimos e não são, né, em termos de educação, que esse é um possível comentário para pegar a parte final da sua apresentação. Mas eu tenho uma preocupação a qual eu estou me dedicando, por enquanto com bastante insucesso, mas continua com muito interesse, que é, você mencionou aqui, nas últimas projeções suas, a ideia da singularidade, o aproximar-se de uma singularidade. Eu chamo de aceleração do tempo histórico. Se a gente olha, digamos, há 10.000 anos atrás, quando começa a civilização, levava 1.000 anos para se ter alguma coisa que acompanhasse a espécie humana. Se você vai há 1.000 anos atrás, leva 100. Hoje, um empresário estala o dedo e diz, agora é tablet. De repente, você tem 1 bilhão de pessoas com tablets. Quer dizer, para falar só da tecnologia, quem está saindo da educação básica tem a idade das redes sociais, quem está em plena vida profissional tem a idade da internet. Para ter ideia da agilidade, da rapidez com que as coisas se transformam. Eu acho que esse aproximar da singularidade é muito preocupante. E eu vou pegar aquela sua última projeção, numa das manifestações sobre o capitalismo passando por isso, não sei se eu li correto, talentismo. Talentismo. Talvez valesse a pena pegar uma expressão de Marx, que é de cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Eu acho que nós nunca estivemos tão longe disso, de certa maneira. O que acontece é que com a efemeridade até das profissões e com o desmonte da pirâmide produtiva que tinha na base o cabo de enxada e o peão de fábrica que não precisa mais, e até o engenheiro de prancheta foi trocado por CAD/CAM. Então, isso está produzindo uma enorme exclusão social. A exploração do trabalho deu lugar à exclusão social, e de uma maneira absolutamente ágil, rápida. Não precisava do Piketty para a gente ver isso nas ruas de São Paulo. A necessidade de uma educação capaz de qualificar para fazer o que máquinas e sistemas não fazem, e máquinas e sistemas fazendo quase tudo, é um desafio muito grande. Mas, para ficar com a expressão final do Paulo Freire, que você falou, não basta a educação. Quer dizer, como é que nós poderemos incorporar massas crescentes de gente que, para a produção e para o serviço, são, para usar uma palavra forte, inúteis, tá certo? E não dá para universalizar uma Bolsa Família com a concentração de renda que é absolutamente crescente. Então, eu sei que isso transcende muito
a sua apresentação, mas tem tantos elementos aí que eu ouso fazer essa pergunta, quer dizer, como compor uma educação que prepare para critérios estéticos, éticos e práticos de máquinas e sistemas não tem, e ao mesmo tempo articular com um pensar social em que essa massa crescentemente excluída seja de fato incorporada para o mundo da cultura, do convívio social e do trabalho. Eu peço desculpas até, isso é uma conversa que eu gostaria de ter com você de horas, mas eu ouso formulá-la aqui porque tenho acompanhado com muito interesse a sua trajetória. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, professor Menezes. A formulação da pergunta, a complexidade da formulação da pergunta, exigiria uma resposta não menos complexa. Eu preferiria dividir, compartilhar da sua perplexidade, que nós temos, de fato, um problema imenso de desigualdade, de equidade, que é um termo pouco utilizado ou pouco levado a sério no sistema educacional brasileiro. Então, temos de enfrentar os dois desafios simultaneamente. Na qualidade, temos parado no tempo. Na quantidade, temos evoluído. O Brasil tem hoje um dos maiores sistemas educacionais do mundo, cerca de 50 milhões de estudantes. Esse foi um desafio imenso para colocar na sala de aula a maioria da população infantil do Brasil, mas não conseguimos, ao tempo que se resolvia o problema quantitativo, agregar ou torná-lo inseparável do problema da qualidade. Então, esse problema de cidadania, de equidade, de baixa escolaridade, tem tudo a ver com o que o senhor falou sobre, lembrando aí o nosso pensador alemão, quando o senhor correlaciona capacidade e necessidade. Então, as necessidades são gigantescas e o acolhimento da capacidade tem sido muito escasso. Então, esse problema de acesso, que também, de certa forma, eu analisei naquele triângulo, continua sendo um desafio, mesmo quantitativo, para o tamanho da população brasileira. Temos de resolver ainda aquilo que eu falei. O Brasil, como um dos 10 maiores econômicos do mundo, é um gigante econômico, apesar da crise, e é um pigmeu social. Estamos na 79ª classificação no Índice de Desenvolvimento Humano, exatamente por não poder conciliar essa necessidade com a capacidade. Mas acho que um país que precisa ainda de muita coesão social para chegar a esse determinismo de resolver o problema de acesso, equidade e igualdade social para a nossa juventude, a nossa infância e juventude. Portanto, professor, eu prefiro compartilhar dessa perplexidade e, de certa maneira, o senhor aprofundou aqueles problemas que, de forma muito rápida ou superficial, eu quis trazer aqui para discussão e enriquece com o seu questionamento um problema que temos de pensar coletivamente na solução, porque nós imaginamos que podemos chegar lá, mas a prática tem mostrado que nem o vultoso investimento na área, nós estamos em cerca de 5%, no máximo 6% dos investimentos em educação, em relação ao PIB, tem sido capaz. Eu estive na Coreia e analisei a série histórica dele lá, de 30 anos seguidos, eles conseguiram investir 9,3% do PIB durante 3 décadas, independente de regime, ora militar, ora ditatorial, ora democrática. Isso prova que aquele país tem um projeto de nação e fez da educação o seu
problema estratégico a ser resolvido. Não é à toa que um país paupérrimo em recursos naturais, com 25 mil quilômetros quadrados, tem uma renda per capita de quase 30 mil dólares. Nada mais, nada menos que mais de 3 vezes a do Brasil. Quando isso, nos anos 60, era um pouco inferior à do Brasil. E a gente está sendo deixado de lado por deficiência, no meu entender, na aprendizagem, e não podemos sequer concorrer com hoje a periferia asiática. Do ponto de vista econômico, a China criou uma rede de países em seu redor e está transferindo aquela indústria mais elementar, de salários mais baixos, menos qualificada, para Vietnã, Indonésia, Laos e outros países periféricos ao sul da China. E isso é o que nos restou para competir, porque a nossa indústria, que teve uma explosão entre os anos 30 e 80, o Brasil só foi superado em crescimento pelo Japão. E estagnamos, estamos andando a passo muito lerdo, quase estagnado, desde os anos 80. Passou regime militar, passou redemocratização, passou governos autoritários, passou governo populista, e continuamos ainda sem resolver o problema fundamental. A falta de um drive, a falta de uma coesão social e um projeto de nação que outros países começaram muito depois de nós e estão conseguindo superar. Então, esse problema da desindustrialização, da capacidade ociosa de 30% hoje, em média, do setor industrial brasileiro, e a não renovação dos seus equipamentos, faz com que o setor, que foi o motor dinamizador da educação durante 50 anos, hoje tem uma participação reduzida em 20% do que foi o seu auge no final dos anos 80. Então, eu faço essa análise superficialmente do ponto de vista econômico para mostrar que temos condições financeiras, humanas, de instalações para resolver os problemas básicos da educação. E não fomos capazes de transferir essa competência econômica quando estivemos no auge de ser o segundo país mais dinâmico do mundo, e caímos numa estagnação e numa situação hoje chamada armadilha da renda média. O que é que significa isso? É que depois da Segunda Guerra Mundial, apenas 13 países conseguiram ultrapassar essa armadilha. E o Brasil está atrelado a essa armadilha, mostrando que a nossa renda per capita, ao invés de crescer, de passar... Inicialmente o patamar era 12.500 dólares, hoje é 16. O nível de exigência hoje dos padrões internacionais aumentaram. E não conseguimos sequer permanecer naquele nível do auge da renda per capita que foi alcançada, e estamos reduzidos hoje a cerca de 11.500 dólares, com tendência a cair. Perdemos o papel de 10ª indústria do mundo, exatamente para aquela que estava muito próxima a nós, que era a Coreia, era a 11ª. Com essa crise, a Coreia nos ultrapassou. Então, um país que, como eu falei, tem tudo para não dar certo, a educação funcionou como o alavancador capaz de fazer daquela sociedade uma sociedade desenvolvida, um país que hoje exporta, né, o seu modelo educacional. Precisamos seguir as boas práticas. Não precisa repetir nem copiar, mas adaptar aquilo que está dando lá certo. Então, se a gente conseguisse fazer, em termos de educação, o que o padrão escandinavo tem, de fazer do sistema educacional das suas crianças o investimento mais importante daqueles países, e os países do Sudeste Asiático que aprenderam essa lição e estão ultrapassando a nós que já tivemos à frente deles até 30 anos atrás. Então, esse breve cenário, acho que mostra que é possível insistir e enfrentar esse desafio que, de maneira tão
bem argumentativo o senhor foi capaz de nos apresentar. Então vamos pensar juntos e vamos sair em busca dessa solução, porque ela existe. Bom, nós temos ainda meia hora. Eu tenho aqui inscrito o professor Nilson, o Lino, o Chau, o Eli. Se tiver mais alguém... Como é seu nome? Socorro. Tá, então eu passo a palavra para o professor Nilson. Professor? Nilson. Eu peço desculpa particularmente ao Hélio por fazer um aviso que eu antes tinha que ter combinado com ele. É que a gente aproveitou a disponibilidade do professor Formiga e a generosidade também dele para, já que ele vai estar aqui amanhã de manhã, para marcar uma reunião com o grupo, não é? Amanhã cedo, das 10 ao meio-dia. Eu digo isso para poder a gente sossegar um pouco a ansiedade cedo, de fazer as perguntas. De 9 às 11. De 9 às 11? Tá ótimo, mas nesse horário. Então, os participantes do grupo que tiverem muitas questões para fazer, não é? A gente pode fazer isso amanhã, os que puderem vir amanhã, em nome de se abrir mais espaço para a plateia aqui. Eu mesmo teria, praticamente agora, que conversar com você, Marcos, sobre o Kurzweil, esse nosso... mal, assim... Guru, entre aspas. Guru, às vezes anti-guru, não é? Mas isso eu deixo para essa conversa de amanhã. Aqui agora eu queria só te falar uma coisa. Na lista do novo paradigma e da boa escola, eu vi aparecer ali a impressora 3D. E eu achei interessantíssimo esse fato de como essa pretensão de colocar a impressora 3D como uma marca do novo paradigma, né? Como isso traduz a mistura absoluta, a confusão entre meios e fins. Porque a impressora 3D, evidentemente, é um meio, não é um fim de nada, não é? Então, a organização da escola... na organização da escola, instrumentos interessantes como a impressora 3D podem estar presentes, mas são só um meio, não é? E outra coisa a respeito do que você colocou é assim, aquela expectativa de que a aula expositiva está acabando. Eu acho que exposições como essa que você fez aí não vão acabar, né? Isso é absolutamente fundamental. Eu queria ver de que lado estava o Kurzweil. Eu fui pegar uma TED que ele faz, uma aula daquelas, né, para ver exatamente como é que ele estava encaminhando as coisas, não é? Então, não é uma questão de substituir, de acabar a aula expositiva. É uma questão de repensar os espaços da escola que não podem se reduzir ao espaço-aula, não é? O espaço-aula é pouco para caracterizar uma escola, né? É um espaço nobre, acho que vai continuar a ser aula, incluindo até no espaço-aula, aula expositiva, não é? Mas triste da escola que é só aula, né? E haveria outras coisas para a gente conversar, como, por exemplo, essa ideia de que as profissões estão acabando, que bate de frente, né, com a ideia de que há 140 pretensas profissões pedindo a regulamentação. Uma síntese dessas duas coisas é a seguinte, ó, no mundo inteiro, um problema a ser considerado é o da certificação de competências adquiridas fora da escola, não é? Então não é uma questão formal, de ter um diploma formal, mas de certificar que a pessoa é competente, não é? Mesmo tendo aprendido fora da escola. E isso continua, quer dizer, cada vez mais vivo, não é? Mas são apenas alguns comentários. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito, tudo bem, senão a gente conversa amanhã e vamos... abrir a palavra para os outros participantes. Não vou perder a oportunidade, professor Valdir, fazer alguns breves comentários. Primeiro, a impressora 3D, já tem até 4D, né? A relação dela na aprendizagem é a recomendação de substituir os famosos livros didáticos. É uma fábula em termos de volume financeiro, quem circula lá pelo MEC sabe, que o governo utiliza para compra de material didático impresso à moda antiga. Isso, até por problema ecológico, tem de ser levado em conta. E
há recomendações internacionais e aquelas análises de escola do futuro, para onde está indo a aprendizagem, é que livro didático também está em processo de extinção. E, no caso aí, mesmo realçando o papel de meio da 3D, ela tem um impacto muito grande na aprendizagem, vis-à-vis o papel hoje ainda utilizado pelos livros didáticos. O senhor fez outro comentário muito interessante sobre a sua descrença, tal qual o professor Menezes, na singularidade do Kurt Weill, não foi isso? E quem ouve o Kurt Weill, ele não é nenhum mágico e me parece um cientista muito sólido, tanto assim que ele é autor de 1.500 patentes. Quer dizer, um dos campeões, antigamente o campeão mundial era o Edison, e ele está perto de ultrapassar um japonês, que agora é o detentor, não lembro o nome, o professor Shaw deve saber, que hoje é o detentor da pessoa que tem o maior número de patentes. Quer dizer, o Kurt Weill é uma figura tão importante no mundo científico, né? E um eterno candidato a Nobel da Física. Eu acho que ele não ganha exatamente pelo excesso de expulsão que ele tem. Isso, certamente, a academia sueca, no seu rígido processo de seleção, deve levar em conta esse excesso de expulsão. Isso é uma análise minha. Mas eu fiquei muito bem impressionado pela capacidade de argumentação do professor Kurt Weill quando estive nessa conferência lá em Boston, onde ele estava exatamente fazendo a exposição da teoria da singularidade e a forma de como as máquinas inteligentes, que ele vem escrevendo isso desde os anos 90, que está nessa área há mais de 20 anos, né, tem feito. E o que ele realizou, acho mais interessante de tudo, para a nossa área, é a Singularity University, lá no Vale do Silício. É a universidade que só se reúne nas férias, nos grandes feriados. Ela usa os períodos de parada nas universidades tradicionais, nas áreas acadêmicas, para fazer cursos de imersões e treinamentos intensivos. Eu tenho vários amigos, eu conheço vários professores de lá, eu não fui ainda lá na Singularity, mas estou sabendo que eles estão fazendo um acordo para instalar aqui alguns cursos no Brasil. Notícia da semana passada na imprensa brasileira. E o exemplo da Singularity é impressionante, porque o que é que eles pegam? Eles escolhem um problema e tenta se resolver, ou buscar soluções para aquele problema em cada mergulho e imersão desses cursos, que no máximo duram 2 meses. Tem várias categorias. Eu tenho 2 médicos conhecidos que foram ao FuturMed específico, são 2 semanas para a área médica, que eles mudaram, não de profissão, eles continuam médicos, mas mudaram completamente da forma de clinicar a partir desses 2 cursos. Quer dizer, é um curso que eu estou vendo os resultados com pessoas que eu tenho proximidade. Quer dizer, não é apenas um devaneio ou um excesso até de ficção no pensamento do Kurt Weill. Ele tem realizado trabalhos importantíssimos na Singularity. E com apoio de quem? As grandes gigantes hoje do mundo não são mais as 7 irmãs do petróleo, mas sim as grandes empresas, né, da era digital. Google, Face, Amazon e Microsoft e adjacentes. Todas essas estão lá na universidade, que é os grandes problemas desses gigantes econômicos. E hoje as maiores empresas em valor do mundo buscam soluções na Singularity. Eles levam problema para que a Singularity estude e mostre alguma alternativa de saída. O Bill Gates diz: a pessoa que melhor me aconselha é o Ray Kurzweil. Então a gente tem de levar em conta que, dentro da sua ideia um tanto mágica ou utópica, tem muito de sucesso e muito de resultados. Bom, agora o professor Lino.
Ó, eu vou pedir para o pessoal todo ser um pouco mais breve, também você, Formiga, porque a gente tem mais 15 minutos só de prazo para começar a palestra do Sr. Chao. Muito obrigado pela sua palestra, muito boa. Professor Marcos, de certa forma, o que eu pensei, o senhor considerou na resposta ao Menezes, mas eu gostaria de pelo menos insistir na pergunta, talvez de uma outra forma, e se o senhor achar que não vale a pena responder, eu fico satisfeito, porque o que eu ouvi já foi suficiente para mim, de certa forma. O problema que eu vejo, eu li um texto que fiquei muito sensibilizado por ele, falando que a desigualdade social provocada pelo acesso, no sentido forte do termo, à tecnologia, nos termos que o senhor tão bem colocou, ela será muito maior do que a desigualdade social que hoje nós vivemos, da cultura textual que tem 3, 4 mil anos de vida. Ou seja, todo esse universo que o senhor tão bem delineou, na verdade ele será para muito mais poucos, etc. Então, isso é um primeiro problema, quer dizer, como é que a tecnologia, digamos, enfrentaria essa desigualdade que só tende, infelizmente, a aumentar e favorecer os mais ricos e continuar prejudicando os mais pobres. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, eu vejo a ideia do talento, do talentismo, como muito parecido à ideia da meritocracia, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa da meritocracia, mas, de novo, né, eu vou insistir nesse ponto, a meritocracia acaba privilegiando aqueles que têm mais oportunidades de acesso ao conhecimento que permite o mérito do que o contrário. E por último, uma questão que eu estou circulando na mesma argumentação. Se a escola do século XX era uma escola de elite, que fazia do acesso ao conhecimento científico, enquanto domínio conceitual, um privilégio de poucos, de muitos poucos, hoje, eu diria que a tecnologia, enquanto expressão maior do conhecimento científico na sua sofisticação maior, é o elitismo do século XXI. Ou seja, nós continuamos sendo elitistas e a educação que continua, portanto, não cumprindo esse seu ideal, vamos dizer assim, de ser para todos e para cada um no melhor das suas possibilidades. E por último, o que eu penso ter aprendido da sua resposta, e eu gostaria que esse ponto, talvez, se o senhor só me corrigisse, já seria suficiente para mim, é que não é a educação, ou o problema da educação, o maior nosso aqui. O problema é político. Ou seja, infelizmente, os nossos políticos, independentemente do partido a que eles pertencem, não têm sabido ou não souberam, nessas últimas décadas, tocar projetos educacionais ou de saúde, ou que sejam políticas de nação ou políticas de Estado, mas reduziram esses projetos a interesses de partido, interesses momentâneos, interesses que não serviram a esse objetivo maior, que é o melhor para todos dentro das possibilidades de cada um. Não sei se eu fui claro na colocação, professor. Claríssimo, professor Lino. Muito obrigado pela pergunta. E tentarei apenas adentrar um pouco mais no seu raciocínio. O problema da qualidade, mérito e excelência são atributos que nós não podemos abrir mão quando se trata de aprendizagem. E estes atributos podem e devem ser parte do processo desde o início. É aquilo que eu falei no início, de que nós conseguimos fazer a pirâmide invertida. Fazemos uma boa pós-graduação, mestrado, doutorado, padrões internacionais, com
o melhor sistema de avaliação que o Brasil já conseguiu. Não é perfeito, a CAPES merece sempre aperfeiçoamento, mas eu acompanhei aquele processo do nascedouro. Fico muito feliz do sucesso que é hoje a avaliação da pós-graduação brasileira. Não conseguimos levar aquela exigência baseada em mérito, em qualidade, em excelência da pós-graduação, novamente, a elite da elite, para cerca de 300 mil alunos num universo só comparativamente com a educação superior. Nós temos cerca de 8 milhões de alunos, 6 milhões do setor privado, com sérios problemas de qualidade, e 2 milhões no setor público, com um pouco melhor qualidade. Mas o que acontece na pós-graduação? Se você olhar a relação no resto do mundo, é no mínimo 10% do efetivo da educação superior deveria ou está na pós-graduação. Então, nós deveríamos estamos com uma pós-graduação subutilizada, onde o número padrão deveria ser de cerca de 800 mil alunos, e não menos de 300, como é de fato hoje. Então, tem esse aspecto que já ressaltei aqui, mas queria realçar quando o senhor fala no problema entre política e educação, ou políticas públicas da educação, melhor dizendo, né? Nós temos um sério problema de continuidade, né, e de partidarismo destas políticas. A inexistência de um projeto de nação, e como cidadão eu venho cobrando isso desde que me entendo de gente, e não me satisfaz nenhum dos governos, independente da orientação política ou ideológica que por aqui passou. Então, é um problema sério que a sociedade, por ser acrítica, não saber cobrar, que isso acontece. O sentimento de república, de coisa pública, é muito pouco desenvolvido, exatamente pela baixa escolaridade da população e pela o baixo nível de cidadania. Eu acho que aí estariam os problemas e onde a educação seria capaz de resolver. Mas caímos na vala comum da política com P pequeno. A política que é feita para interesses partidários, regionais ou individuais. Eu acho que o último é o prevalecente. É esse o critério da qualidade política dos nossos representantes, lamentavelmente. Mas a saída, voltando àquele raciocínio da conversa com o professor Menezes, está na sociedade. Temos de cobrar e saber cobrar. E isso é tão verdadeiro que na pesquisa, uma das pesquisas que eu li do INEP sobre a qualidade da educação brasileira na visão dos pais, que é outro fenômeno, que os pais não participam no Brasil da educação dos seus filhos. Eu tenho netos no exterior e faço questão de frequentar a escola dele quando por lá vou visitá-los. E a participação do pai e da mãe na escola inglesa é algo invejável, né? De como eles participam ativamente, não só do conteúdo que os seus filhos estão aprendendo, mas da gerência e da administração da escola. Nós somos completamente divorciados, a sociedade não tem essa responsabilidade com a escola pública ou a escola em geral. E o que diz a pesquisa do INEP? Que a mãe ou o pai que tem filhos na escola pública está muito satisfeito com a qualidade da escola. Por quê? O perfil desses respondentes ou desses questionados mostra que 52% tem o primeiro grau incompleto e um forte índice ainda de analfabetismo adulto. Não esqueçam um dado que eu não falei. O Brasil é um dos 9 países com o maior contingente de analfabetos do mundo. É outra vergonha nacional. Não se explica o país com essa dimensão de economia ainda conviver com cerca de 20 milhões de analfabetos. Quase 10% da sua população é analfabeta adulta, ou seja, com mais de 15 anos. Outra chaga não resolvida por falta de políticas públicas sérias que enfrentem a educação da criança ao adulto. Mas essa linha de raciocínio dos pais, por serem
analfabeto de baixa escolaridade, eles deram nota 8, atribuíram sua nota à qualidade da educação. E eles eram chamados a avaliar o nível de tecnologia que os alunos, computador ou outro tipo de tecnologia, televisão, que dispunha na sala de aula. Então, os valores da pesquisa são todos muito benevolentes, notas muito altas, quando a gente sabe que, na realidade, isso não é verdadeiro. Exatamente porque quem está avaliando não tem sequer capacidade ou conhecimento, principalmente conhecimento daquela realidade, para avaliar. Então, a sociedade está um pouco adormecida, acomodada, e se ela não acordar e venha a fazer essa cobrança, isso que o senhor tão bem diagnosticou, vai continuar acontecendo. Um país onde a política pública educacional é menos importante do que a política partidária, regional e individual. Bom, a gente tem só 5 minutos faltando aí. Eu queria pedir, então, para os 2 membros do grupo, que é o professor Chaueli, para depois conversar e eu passar a palavra para Socorro, que é uma pessoa que seria a última pergunta antes da gente passar a palavra para o Chau. Eu sou professora do sistema de colégio militar, administrado por militares do Exército há mais de 30 anos. E estou fazendo mestrado em educação aqui na USP, sob a orientação do professor Nilson. E meu projeto tem a ver tudo com essa parte da qualidade de educação. E lendo esses documentos todos, eu vi que a gente tem na Constituição, no artigo 214, já estava previsto a execução de plano de educação, que era decenal, passou a ser plurianual. E uma coisa que a gente costuma conversar muito nos corredores, nos intervalos de aulas, dentro do sistema, é que os professores são muito ausentes de todos os documentos que são produzidos a nível de Ministério da Educação. E são documentos que multiplicam esse artigo 214. Então, por exemplo, o artigo 214 ele tem 6 alíneas, 6 incisos, aliás, que no Plano Nacional de Educação virou 20 diretrizes, 20 metas. E na prática, o que eu na verdade, gostaria de, não sei nem se é uma pergunta que eu estou fazendo, mas mais entender como é que o professor poderia participar da elaboração desses planos de educação. Que tipo de projetos o professor poderia sugerir para vocês que sejam realizados nas escolas? Porque a gente tem escolas que funcionam de acordo com o que vocês preconizam. Cadê elas? Elas nunca são consultadas. Elas estão aí no anonimato, fazendo seu trabalho. Por exemplo, os próprios colégios militares eles já têm uma diretriz que está mudando o ensino tradicional por ensino por habilidade e competências. Mas, assim como outras escolas também, não necessariamente seja do Exército, tem projetos que funcionam de acordo com o que vocês preconizam. Agora, como é que o professor poderia ajudar também nisso? Como é que poderia ser feito? É fácil dizer a diretriz, é fácil dizer meta. Eu, como professora, fico me perguntando. Eu procuro saber fazer, como fazer. E tenho minhas atividades que eu implemento isso aí. Mas a maioria não tem essa iniciativa. E, às vezes, se chateia porque não participa. Aí eu gostaria de saber se existe um dia uma possibilidade de um professor ou de uma escola que tenha comprovadamente sua expressão dentro da educação do país, participar com ideias de como isso que vocês preconizam, falam, poderia ser feito. Professora, a senhora é partícipe de algo de melhor que acontece na educação brasileira. Os colégios militares, ao lado dos colégios de aplicação, as escolas técnicas, são aquelas qualitativamente mais bem qualificadas no Brasil. Inclusive, tem um senador que usa exatamente esse exemplo de federalização das escolas a partir dos bons exemplos das escolas militares, escolas técnicas. Mas, quando se fala em Plano Nacional de Educação, eu queria também compartilhar da sua decepção. Por acaso, estando em Brasília e estando em 2 setores, em momentos diferentes, eu participei de audiências e do processo de avaliação, de elaboração, não como elaborador, mas como pessoa que participou das discussões.
E eu tenho decepções gritantes com o primeiro e com o segundo plano, com os dois. O primeiro vigorou, foi feito no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e vigorou a partir de 2000, 2001. E o segundo, feito retardadamente, 4 anos depois, e ambos pecam na forma de como foram elaborados. Eu conheço projetos internacionais, políticas internacionais de educação, e a última coisa que se faz é um decreto. Nós começamos pelo decreto, invertemos a ordem. E é bom dizer aqui um dado gritante. Um dos grandes males da educação nacional, ninguém falou, mas temos de registrar, chama-se legislação educacional. O país convive com 80 mil dispositivos legais para os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. O conjunto de leis, dispositivos, portarias e outras coisas que amarram o sistema educacional brasileiro é maior do que todo o sistema legislativo da Alemanha. Segundo um alemão me falou, no máximo, todos os setores somam 30 mil dispositivos. Só a educação brasileira tem 80 mil dispositivos. Então, nós invertemos a ordem. Em vez de fazer o documento, o racionale, a fundamentação, nós preferimos legislar. Então, são 2 planos burocráticos elaborados, teoricamente, com grande processo de consulta. Eu vi reuniões no Nordeste, no Sudeste, no Centro, em cada região, mas o processo de escuta é pouco levado em conta. Ouve-se muito e se leva em conta muito pouco. E daí os equívocos. O primeiro, eu participei do documento no capítulo de educação à distância. E a ABED pediu para rever e fazer um substitutivo. O documento feito pela ABED, que era a sociedade da área, no capítulo referente à educação à distância, foi jogado no lixo. Então, não foi sequer levado em conta. Isso no primeiro. No segundo, eu fui convidado para fazer uma palestra e me disseram: você não pode falar em educação à distância. Esse foi o pedido que eu recebi. Porque o plano não vai tratar desse assunto. Você veja como a educação flexível e a educação à distância, que hoje é assunto dessa conversa, ela ainda é censurada dentro das autoridades, altas autoridades do país. Ela não é acreditada, ela não é aceita e se vê com muita desconfiança. Não podemos esquecer essa realidade. Então não podia falar porque não era capaz. Como de fato, se o primeiro foi falho, mesmo mal redigido, o segundo nem levou em conta. Mostra o preconceito com a área, né? E o que aconteceu? O primeiro tem 294 metas, ou seja, não tem nenhuma. Você não faz um plano com mais de 3, 4 metas. O segundo tem 20, mas se você analisar, os 20 se desdobram em 80. Então, perdidos novamente no espaço. Então, é um documento que a Constituição existe lá em 88, que foi feito com bastante atraso, só no primeiro governo, no governo de Fernando Henrique, repetido agora no segundo governo da presidente Dilma, e todos dois são 2 documentos inócuos. Não serão levados em conta, não estão sendo levados em conta, e a forma de como ele vê a educação brasileira, no meu entender, é repleta de equívocos. Foi um esforço de planejamento num país que nunca fez, não sabe e ainda não aprendeu a fazer planejamento educacional e políticas educacionais sérias, como apontado aqui pelo professor Lino. Bem, então estamos dando por encerrada essa palestra. Queríamos agradecer novamente aqui o professor Marcos. Bem, então dando sequência